Boa tarde, amores. Oi, Marina. Marina já tá aí. Vou chamar ela aqui com a gente. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre vibração das cores. Oi, Ângela. Deixa eu chamar a dona Marina aqui. Isso é muito bacana. Vamos ver se deu certo, Marina. Ah, muito bem. Opa, peraí. Oiê, Agora sim. bem-vinda. Tudo bem? Oi, eu não tô vendo você. Não tá me vendo? Mais Não, alguém não tá me vendo? Quem tá assistindo aí pode nos falar, por favor? outra coisa eu saio e peço pra entrar. Pode ser, eu tô achando que é um bug do Instagram que na última também não deu pra ver. A pessoa que entrou comigo não me enxergava, ficava preta a minha tela. Isso. Então eu peço pra participar, pode ser? Pode ser? Então tá. Não, peraí, Deixa comentei. já. Vamos ver como a gente faz aqui. Obrigada, Angie. Vamos ver se a gente consegue fazer ela me ver também. Vamos ver se vai dar certo agora. E agora? Tá preto ainda. É mesmo? É, Eu eu vou acho te que chamar, peraí. tá. Vamos Peraí, vamos. tentar. Vamos tentando, gente. Aguenta coração aí. Acho que na próxima a gente vai ter que abrir no YouTube. O Instagram não tá colaborando com a gente. Vamos ver se agora vai. Vamos pegando só as aguinhas, cadernos, se sentirem de anotar, que a gente vai trazer coisas bem legais aqui para vocês. Acho que agora vai. E agora, meu bem? Eu me vejo, mas eu não vejo você, realmente. Ok, vamos se Tudo bem, conectar pela voz, então. tudo bem. É um processo do Instagram. Você consegue me ver? Eu consigo te ver. A Ah, Ângela também confirmou que ela consegue ver as duas. é, Realmente. tá. Então vamos nos conectar pela vibração, que é o tema da live, né? Vou Olha que até fixar. desafio. Acho que não consigo mais fixar aqui o tema. Vou botar de novo, gente. O tema da live vai ser vibração das cores. Então, Marina, muito bem-vinda para esse movimento. Muito feliz com a tua presença aqui Eu conosco. fiquei muito feliz com o teu convite. Eu adoro o seu trabalho, te admiro muito, você sabe É disso. muito. É, eu tô feliz porque é um tema muito gostoso, né? Que pode fazer parte de uma forma muito leve da nossa vida e Pode. E que ajudar nos de uma impacta forma muito, né, fantástica. Marina? Hum. Muito. Eu vou deixar a Marina se apresentar, que ela tem um trabalho lindo para vocês conhecerem um pouco dela, gente. E daí, na sequência, a gente vai começar a conversar um pouco sobre isso. Vai ser um bate-papo, não vai ser um curso. Para a gente fazer um curso sobre as coisas, É, a gente ia precisar de vários dias, né, Marina? Mas a gente vai trazer um pouquinho, né, para vocês sobre esse processo, onde ele nos impacta, né, Marina? eu acho que, bom, eu sou a Marina, eu trabalho com mandalas. E o foco do meu trabalho é uma arte com um impacto consciente na nossa vibração. Hum. Eu sou formada em arquitetura, em cenografia, figurino, enfim, fui muito para os caminhos da arte. Eu fui
alfabetizada na Waldorf, e agora eu estou estudando de novo na Waldorf, então resgatando uma série de coisas que foram programações no meu campo para me conectar com essas costuras todas ligadas à arte e à formação do ser humano até o ser espírito. Então, trabalhar com o campo sutil e materializar isso de forma, né, usando a expressão artística como um caminho de cura, foi toda a minha busca de uma vida inteira. E, inclusive, eu conheço a Sara pelos cursos da No, e eles fazem muito sentido na minha jornada, fazem toda a diferença, né? Agregam muito, porque a cura energética, ela é um caminho sem volta. Exato. E eu sempre me relacionei com as cores, desde pequenininha, foi um processo muito natural, que eu acho que não é com todas as crianças, infelizmente. Sim. E eu vejo nos meus cursos como os adultos têm dificuldade de se relacionar com as cores, de se conectar. Essas passagens até entre as cores, a suavidade entre as passagens das cores, como a gente perdeu esse processo inato que é pintar, que é desenhar. Os adultos têm muitas travas com isso, e isso é algo que é um dos primeiros movimentos da criança para se expressar e se conectar com o mundo, se relacionar com o mundo. Então eu trabalho muito com o laríngeo. Eu tô até com Maravilhoso. azul hoje, foi sem querer, mas eu tava. Porque eu trabalho muito com a cura através da expressão, da comunicação. E ela não é só pela voz. Ela tem todos os movimentos corporais, os sons, as formas. Então, como a gente usa todas as nossas capacidades expressivas para conduzir o nosso caminho para essa conexão com o mundo. E quando a gente vai para as cores, a gente vê o impacto que elas geram, porque as cores estão em tudo, a gente se relaciona o tempo inteiro, gostando, querendo ou não, né? E às vezes a gente deixa de aproveitar os benefícios vibracionais que elas oferecem. Eu, como artista, a vida inteira tive que trabalhar com cor pigmento, que é misturar a tinta, que é a cor com giz de cera, que é com lápis, que é. Então, quando a gente fala de pigmento, de tinta que mistura, quando vai para roupa, quando vai para objeto, a gente tem uma forma de entender a cor, que é a materialização, teoricamente, dela. Agora, quando a gente vai para o campo vibracional, a cor luz, ela tem algumas diferenças no conceito básico. Como eu sou radiestesista, eu trabalho com a ativação desses campos de cor, né, nos nossos corpos sutis, no nosso corpo físico. E quando a gente vê uma cor em desequilíbrio, a gente já identifica qual é o chakra que está em desequilíbrio, os órgãos, as glândulas, a Tudo disfunção conectado, hormonal, gente. Tá tudo que é o conectado. Por isso que a gente trabalho trouxe também esse que você tema para faz. vocês. E aí essa conexão aqui tem relação com essa cura energética, e a cor faz parte de um processo muito fácil da gente identificar. Ela ajuda muito a gente a identificar e a se realinhar. E acho que os nossos trabalhos conversam muito nesse sentido, né? Com Eles certeza. são coerentes nesse Namastê, movimento. Sharik. Temos uma indiana assistindo a live. Ai, que honra! Especial. Namastê. Então, é muito especial o trabalho da Marina, gente. Ela realmente tem esse dharma, esse servir. Eu me conecto muito com o trabalho dela e por isso a gente resolveu intuitivamente receber de chamar ela, né, para a gente conversar um pouco sobre isso, que como ela trouxe, as cores elas podem potencializar a nossa energia e a nossa vida, como elas podem também nos prejudicar, né? Então, eu senti da gente falar sobre algumas, de repente tu também vai sentir de falar sobre outras, né, Marina? A gente pode aqui ir costurando, porque às vezes a gente percebe o agravamento das pessoas na própria maneira delas se vestir, nas cores que elas escolhem, né, para se vestir. Então, quando
eu recebo um paciente em consultório, eu já observo quais são as cores que eles estão sempre trazendo. Então, por exemplo, gente, a cor cinza. A cor cinza, ela acaba nos conectando com energias mais densas, mais depressivas. Olhem ali para Inglaterra, para o Reino Unido, onde é um lugar que está sempre com essa neblina, essa cerração, né? Esse cinza o tempo inteiro. É onde tem os maiores índices de depressão, né? Então, quando eu percebo que a pessoa está buscando muito utilizar essa cor, eu já consigo compreender o porquê dela estar buscando essa cor. Em algum nível, às vezes, ela está vibrando em depressão, em tristeza, em apatia. E mesmo que a gente não esteja, se a gente acaba utilizando muito essa cor, a gente pode passar a vibrar nessa vibração também, né? A sentir Exatamente. essa vibração também. Exatamente. Posso até pegar esse gancho, trazer uma Uhum, questão com a palavra cura, por exemplo, que é uhum, muito, muito delicada, mas todo mundo associa o verde, por exemplo, à cura. Mas ninguém sabe muito por que que associa, né? uhum, E aí você fala, por exemplo, a pessoa precisa curar alguma coisa no comportamento dela ou no corpo físico, aí ela usa verde. uhum, Será que essa é a cura que você precisa? Porque às vezes para você a cura tá no vermelho porque você está apático, você precisa de um pouco de expansão, energia vital, ação, você precisa de cores mais quentes, mais saturadas. Então a gente às vezes fica muito preso ao que aparece em frases prontas sobre as cores, mas elas são muito mais do que isso. Como sim. você falou, o cinza, ele traz às vezes muitas conexões, por exemplo, para a arquitetura, que são positivas. Eles usam muito cinza na arquitetura, Uhum, concreto, porque tem uma coisa de sofisticação, até de elegância ou descontração, enfim e tal. Mas quando você vai considerar de fato como aquilo está impactando, se eles tivessem esse conhecimento, não usariam dessa maneira. Porque exatamente. uma coisa é o que é tabelado, Uhum, né? Então, o que quer dizer a cura do verde? Né? É uma correlação aí com a nossa própria natureza, com o centro do nosso corpo, uhum, com a natureza externa relacionada à nossa natureza interna. É o cardíaco, ele que une os inferiores e os superiores, ele une as cores frias e quentes, ele gera um equilíbrio e tudo que se reajusta, se reequilibra, vai buscar um caminho de cura. Enfim, aí vai, né? Tem uma série de coisas ligadas, né, a todos os tons de verde. Então, uhum, a gente sai também do óbvio, do pejorativo e questionar que cura você precisa. Talvez você precise de um azul celeste, uma calma, uma uhum, contemplação, um respirar com consciência, né? exato. Qual é a conexão com cada cor pode te ajudar a entender o que te falta e o que está pedindo um pouco mais de atenção. Sim. E quando a gente às vezes escolhe por escolher a roupa que a gente vai utilizar ali no nosso dia a dia, ou até mesmo quando a gente não está fazendo o processo de cura, a gente acaba escolhendo justamente o nosso agravamento. Então, eu sou uma pessoa muito agressiva, muito reativa. Eu vou utilizar o vermelho, eu vou virar um dragãozinho, né, Marina? Então, a gente vai buscar pelas cores, às vezes de uma forma inconsciente, para aquilo que a gente já conhece. E a gente às vezes precisa trabalhar com uma cor que vai fazer Exatamente. exatamente o oposto, que nem a Marina trouxe na questão do verde. Será que é o verde que eu preciso? Será que não é o vermelho? Por isso que a gente gosta, né, de trazer quem trabalha de fato com o autoconhecimento raiz, que vocês se questionem, que vocês façam as perguntas para o próprio corpo de vocês, para o coração de vocês, porque na internet tem muitas fórmulas prontas. Então vocês podem lá simplesmente ir pesquisar sobre cromoterapia
Só que não necessariamente vai ser as cores que vocês vão estar conhecendo ali que o corpo de vocês está precisando, que o ser de vocês está precisando. Às vezes a intuição simplesmente diz, que nem veio para Marina, vou usar azul hoje, né? E para mim veio do verde. Eu trabalhei muito minha saúde hoje de manhã, então veio de eu utilizar o verde para fazer a Eu live. tava rouca ontem, eu vou gravar áudios de mesa das mesas radiônicas, então eu falei, eu vou pedir ajuda do azul um pouco hoje pra mim. Isso, A Fá, ela também é reikiana, trabalha com cor e tal, mas ó, legal. se eu não prestar atenção, eu fico só no azul e branco eternamente. Uhum, E a gente já, eu e a Fá, a gente já conversou muitas vezes sobre essas coisas e esses realinhamentos, né? uhum, E se a gente. Isso que a Sara trouxe é perfeito. Às vezes a gente se reconhece em algo e a gente fica repetindo aquilo que a gente já é ou já tem facilidade, uhum. que é o agravamento, né? A gente repete isso no alimento, né, no uso das cores. Então a gente precisa muitas vezes um pouco do complementar, daquilo que é o oposto. E se a gente fica repetindo uma tônica, a gente não gera movimento, né? Exato. Eu tenho também algumas cores que eu repito mais, e às vezes eu presto atenção nisso, que a Fá falou, para quebrar um pouco, para não ficar presa nesse sistema, porque senão a nossa mente fica presa também no sistema. Ela Fica. precisa de desconforto também, às vezes, para expandir, né? Como você falou, Uhum, da roupa. A roupa acho que é o ponto mais fácil da gente identificar, porque a gente tem que se vestir todo dia, a gente tem que comer todo dia, então tem alimento colorido. Como a uhum, gente se conecta com a cor no alimento todo dia, uhum. né? Nos objetos, nas coisas. Se você só tem objetos da mesma cor, faça o exercício de comprar uma bolsa de uma outra cor, a escova de dente de uma outra cor, até por Uhum. uma brincadeira, trazer o entusiasmo. A criança ama todas as cores. Aí ela começa a se relacionar, ela começa a se conectar mais com uma ou com outra. Aí você vê quando ela se conecta mais com uma cor ou com outra, ela tá entrando mais num processo específico, né? O corpo dela tá respondendo mais àquele processo. Enfim, Exatamente. Até para que a gente não vá pela onda do coletivo sempre, né? Porque sempre vão existir tendências. Ah, agora a tendência é a laranja, agora a tendência é o cinza. Se de fato, que nem a Marina trouxe, as pessoas estudassem a vibração da cor cinza, elas jamais colocariam essa cor dentro da casa delas. Jamais. a casa Tem inteira, né? estudo Cinza. científico, tem estudos científicos falando sobre isso, gente. Por isso que às vezes a gente não pode só se prender ao nosso nicho, a gente precisa expandir um pouco para tentar abranger as outras áreas que a gente está também impactando, né? Como o caso, né, dos arquitetos. Olha que especial a Marina com a vivência e experiência dela, conseguindo unir também a parte energética, vibracional ao trabalho dela. Com a arte, então ela já foi super fora da curva, né? Ela não tá na caixinha de é assim, na faculdade eu aprendi dessa forma, ou agora lançou uma tendência, vamos seguir isso, mas por que que eu vou seguir de fato isso? Faz sentido, né, eu seguir isso? Então, até o uso das cores a gente acaba trabalhando muito autoconhecimento. E o que que eu vejo, Má? Eu trabalho muito com questões de mediunidade, cai bastante assim para mim, porque eu sinto que os terapeutas acabam atraindo. Não tô ouvindo você. Olha, Terapeutas atraem pessoas para o campo deles com temas que eles já passaram e podem auxiliar. Então, eu já tive muitos desequilíbrios de mediunidade anos atrás e eu também. recebo muitas pessoas com isso. E o que que eu observo? Vocês vão observar isso nos adolescentes também. O uso do preto. Por quê? Olha como o nosso ser é inteligente. O preto ele faz com que a gente fique só com a nossa energia, né?
Porque ali o adolescente, quando ele está passando pelo processo de se autodescobrir, o processo hormonal, é muita coisa para Entrar na lidar. caverna, né? Ele precisa entrar na caverna, ele precisa, né, se conhecer e começar a lidar com o que está passando ali dentro dele. Então, eles usam muito preto. Eu lembro que eu usava muito preto. A mesma coisa os médiums. Os médiums costumam buscar a energia do preto porque daí eles não acessam tanto a energia dos ambientes, das outras pessoas. Porém, a gente só utilizar o preto também vai provocar um agravamento. Por Tá. quê? O preto também pode te levar para a vibração da tristeza quando utilizado em excesso. Então, às vezes eu uso tanto preto, ai, preto me deixa magra, preto me deixa bonita, É, preto não sei o quê. Só que no teu vibracional, na tua energia, esse preto também pode estar te deixando desanimada, apática, sem movimento. Então, até nisso a gente tem que dar uma equilibrada. a gente tem que usar todas as cores. E você trouxe um tema que eu adoro, que é o preto, porque eu uso muito preto Uhum, desde novinha. E quanto mais eu estudo sobre cores, mais eu uso preto, com uhum, consciência. Porque eu só tendo, vocês me veem às vezes nos stories e tal, tem gente que fala, você sempre tá de preto, né? Porque a minha sala é branca, os meus móveis são brancos e eu tenho uma parede com 6 mandalas extremamente coloridas e eu trabalho com cor. uhum, Se eu chego estampada, a minha mente entra em tanto processo de estímulo que eu uhum. não consigo. E eu uso o preto para ficar mais em mim quando eu tô lá especificamente. E eu comecei a sentir mais calma e mais assentamento para produzir algumas coisas, E porque aí te existe um trouxe cura. estímulo. Uhum, E eu também atendo com mediunidade, né? Trabalho com as mesas, trabalho com processos com o campo sutil, em todos. E às vezes é uma demanda complicada. A gente precisa também exercer um distanciamento do que é nosso e do que é do assistido, da pessoa que está chegando. Então, em alguns momentos do processo, por exemplo, da mesa, do atendimento, eu gosto de fazer de preto. uhum. Em outros, eu gosto, às vezes, até de fazer de branco. O áudio, às vezes, eu gosto, por exemplo, de usar coisas mais coloridas, que vem mais. E é muito legal porque a gente não precisa parar de usar o preto. Mas a Não, gente não pode só viver com isso, porque senão a gente não se relaciona com o mundo. exato. E a gente precisa da cor para se relacionar com o mundo. As Fica muito pessoas não sabem, mas. autocentrado, né? Fica só ali E nesse processo muito absorvendo individual. também. Você fica também muito, né? Uhum, Que é a cara do adolescente, mas é um processo, é um momento, não é a vida inteira. exato. Então, você pode misturar um preto com um laranja, e de repente você pode colocar uma coisa colorida em cima. Você pode ter flores quando você estiver usando preto, você pode ter um quadro colorido quando você estiver usando preto, naquele ambiente, porque você coloca uma conversa com o seu corpo no ambiente que você está. E Uhum. o branco, Ai, eu eu lembro amo. muito do curso da No, Nossa, que quando a gente fez o adoro. branco, eu achei muito mais difícil. É, Por é. mais que eu estude cor a vida inteira, eu mergulhei naquele curso que ele caiu na minha mão, no colo, assim, como um presente. Sim. Eu, eu lembro que quando veio o branco, eu estava num momento de muita dificuldade, muito sombrio na minha vida, e muito interno. Uhum. E o branco expande tudo, ele traz clareza, ele expurga, ele mostra Ele tudo, ele é pureza expande. pura. Por que que a espiritualidade É, costuma utilizar o branco? Porque a gente precisa sair da gente mesmo é, para ser um canal para as outras pessoas. Então, por isso que os terapeutas, os professores, os mestres reikis utilizam muito a energia do branco, porque a gente está ali expandindo a nossa energia, sendo um canal, né? Transbordando ali o cardíaco. Eu, se fosse por mim, eu só usava branco todo dia, mas eu preciso de uma cura para saber trabalhar com a limpeza do branco, Marina.
É. Não consigo E eu deixar minhas lembro que roupas nessa época que esse brancas. branco chegou, eu falei, eu não tô pronta de novo para voltar pro mundo. Eu tava Uhum, numa caverna. E foi muito legal, porque é um desconforto muito lindo da gente também sim, viver, né? sim. Então, assim, a minha sala é branca inteira. Eu às vezes uso o branco e falo, me ajuda a ter clareza. Você tá com dúvida, com dificuldade de fazer alguma coisa? Às vezes não é foco que a gente precisa, às vezes é de branco. Porque ele é puro, é pureza, é higiene mental, é higiene do cardíaco, é liberação também, né, dessas mágoas, das melancolias, das coisas. Só que o branco, ele troca com o mundo demais. Então Uhum, você precisa, assim, dessa limpeza para você voltar um pouco para si. Isso é um dos conceitos da mandala, né? Quando a gente fala de geometria, só existe vida quando existe pulso. Então, se a uhum. gente fica só no branco, saindo, 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 a gente vai para onde? Precisa voltar para o centro. Então, você precisa, de repente, de um anil ou de um azul marinho, não precisa ser o preto. Você precisa, em algum momento, voltar e fazer o caminho de volta. Uhum. Internalizar é sempre um momento de pulso, né? E a cor ajuda dessa maneira também. Você não precisa Maravilhoso. ir para o extremo, que é o preto. Mas você pode ir para um tom mais escuro, mais violeta, uma coisa. Não é lilás, é o escuro. Sim, É o que tem densidade para você fazer esse caminho de fechamento. São exato. os conceitos, né? Maravilhoso, gostei de Por- saber disso. Eu não entendo muito sobre as mandalas, eu acho incrível e me toca assim muito o coração e eu sei que elas são realmente muito poderosas. Num outro momento a gente pode também fazer uma live para falar sobre as mandalas em específico para o pessoal conhecer, que eu sinto que vai auxiliar bastante eles também. E eu queria saber de quem está assistindo, qual que é a sua cor favorita? Ah, vocês querem saber um pouco sobre cada uma? Qual vocês gostariam de saber? Contem pra gente qual que é a cor que vocês gostam de usar mais. Quando vocês compram, vocês vão para aquela cor. Eu sou muito do azul celeste, o meu guarda-roupa é É, quase todo, e daí eu, opa, precisamos ter tons mais de terra aqui, de fogo. Daí quando eu vejo isso, eu começo a usar outras cores também, porque ou é que nem a Fabi botou, ou é o branco ou é o azul celeste, que é a preferência da minha alma busca, assim, o lilás também. Ninguém, você é qual signo? o meu é Gêmeos com ascendente em Câncer. E É aí, mais aqui. gente, Você é mais no sutil, do né? sutil. E eu preciso puxar para aterrar. Aí me fala muito, me faz Ó, muito bem o vermelho. lilás, azul marinho, verde, um pouco mais do lilás. Verde já O falamos, lilás, tá? Depois vai ficar gravado na live. Aí você pode assistir, tá, Dinda? Temos o o lilás. lilás, a gente pode até trazer uma coisa muito linda sobre ele. Nós duas trabalhamos com o feminino. Uhum, E o lilás é uma cor muito feminina, porque ele é uma cor muito espiritual da banda, né, do azul. E ele tem muita luminância, que é branco. Então é um uhum, violeta que tem muito branco. Então, quer dizer, ele expande e sutiliza ainda mais a nossa espiritualidade, que é algo uhum. que aí a Sara tem mais, tem um trabalho muito abrangente com isso. Deve ter muito a ver com o seu trabalho, né, o Lilás? Tenho, eu uso muito. Dentro dos trabalhos de cura, gente, a gente usa muito a cor verde, né? E a cor violeta e lilás. Por quê? O lilás, além dele conectar com a espiritualidade, quando ele puxa para essa tonalidade do violeta, ele trabalha com a limpeza, com a transmutação. Então, vocês vão lá receber um reiki comigo, ou uma multidimensional. Muita gente traz, nossa, eu vi violeta a sessão inteira, vi lilás a sessão inteira. Por quê? Limpeza, limpeza de emoções, limpeza de pensamentos, de vibrações densas que estavam ali. Então, realmente é uma cor que conecta muito assim com o espiritual.
Ele é o E por raio que que é mais forte considerado? também, né? Dentre os 7 raios da grande fraternidade branca, ele é considerado o raio mais forte, o raio violeta, lilás. E ele é considerado feminino porque ele é muito receptivo, muito Isso, sutil. É isso. muito. O feminino, ele é o que recebe, né? Ele é mais Uhum, suave, mais passivo. E a gente precisa desses movimentos. Tanto que tem a lavanda, né? Você fala assim, eu não uhum. sei que óleo essencial usar lavanda. Eu não sei usar lavanda, não é? Lavanda é ótimo, gente. Nossa, até o chazinho. Eu tenho aqui no meu Chá pátio de a lavanda, maravilhoso. florzinha. Eu pego uma florzinha e tomo chazinho natural ou banho de ervas quando a gente tá muito ansioso, muito Lavanda é usado para reativo, tudo. E tem a né? Com ver essa com isso. energia muito da euforia, precisando centrar. Taquem-lhe pau na lavanda aí para dar uma centrada, né? Uma acalmada aí no campo de vocês. É muito bom também. O chá, inclusive, ele é muito sedativo, né? O chá de alfazema, da florzinha da lavanda. Ele é legal tomar antes de dormir, assim como o olhinho Uhum, essencial de lavanda você põe no travesseiro. Mas o que que tem a relação com o lilás, né? Que traz muito, muito para essa percepção sensorial muito sutil, camadas que uhum. saem do corpo físico, né? Que vão ajudar a expandir. E o outro que falou foi o azul Azul marinho, marinho. né? Também é a Uhum. banda do azul. A banda do azul é a banda da espiritualidade, Sim. né? Então, as cores Arcanjo que são Miguel. desmembradas. Quem gosta de Arcanjo Miguel aí na live? É a cor do Arcanjo Miguel. E o azul marinho, ele está relacionado a um azul profundo, ao fundo do mar, é o inconsciente profundo, é aquilo que esconde os tesouros dentro da gente, as nossas A profundezas. fé O também. azul tem uma relação com a fé, com o mental, com a capacidade de raciocínio, de lógica, de objetividade, mas é uma objetividade, um raciocínio que são muito sutis, que vão para o intelecto, para o conhecimento. É diferente do estímulo intelectual do amarelo, Uhum. que é mais serelepe. O azul, ele traz uma conexão com algo maior, com uma sabedoria, com uma calma nesse pensar. Então, o azul marinho, ele tem esse lugar de fundo do mar. Quando você fala do fundo do mar, tem animais que a gente nunca viu, tem coisas ancestrais guardadas, tem tesouros, de repente, tem coisas ali que, né, você precisa desbravar. Quando a gente fala de um azul clarinho, um azul que vai para o turquesa, que já tem um pouquinho de verde, ele é mais curioso, ele é mais o mar do Caribe, mais cara de férias, é mais jovem. A sensação é que a gente tem uma visão clara na superfície. Sempre que você pensar na cor escura e clara, tenta fazer essa correlação, né? Basta olhar às vezes para a natureza, né? Para a gente compreender o que, que tal cor está fazendo na natureza. A gente vai começando a compreender a vibração daquela cor também. Então, gente, se a gente para, às vezes 15 minutos por dia, para observar a natureza, a gente consegue receber muito insight, muita sabedoria, porque tá tudo ali. Tá tudo ali. Quem foi o Ah, arquiteto? Foi o divino, não foi por acaso que ele fez as coisas com tais cores, de certa forma, misturas de cores, né? Combinações. Tudo tem um porquê. Não existe nada por acaso na natureza, né? Então, isso tudo é. vai reverberando dentro de nós. Mesma coisa que a Má trouxe sobre a alimentação. Os nossos centros energéticos, eles também vão sendo nutridos com base nas cores que a gente escolhe para colocar para dentro. Então, se eu estou precisando de mais criatividade, libido, prazer na vida, eu preciso nutrir mais o meu chakra sacral. Qual é a cor do meu chakra sacral? Laranja. Comer bergamota.
Bergamota. Eu acho que aí é mexerica, né, Má? Eu tenho sempre a Aqui é Nossa, discussão. até salivei agora. A A discussão do mexerica. nome, né? Mas vocês entenderam, né? A laranja, a cenoura, a moranga, né? São alimentos que vão estar nutrindo esse chakra. Então, até a escolha da alimentação precisa ter essa variedade de cores para estar nutrindo todos os centros energéticos. Porque se eu sempre vou escolher uma cor, eu vou agravar esse chakra. Eu vou botar excesso de energia nele, e isso também não faz bem. A gente precisa trilhar esse caminho de Buda, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, até mesmo nas cores, E os né? alimentos, eles representam muito isso. Não adianta Uhum, tomar suco verde todo dia, né? Mas você exato. pode tomar e você pode comer as coisas laranja, depois você pode tomar algo com tons violeta, que são antioxidantes, os vermelhos escuros, sei lá. Você vai entendendo como as composições cromáticas elas vão fazendo sentido para o Uhum, funcionamento dos órgãos do corpo. A gente tem uma correlação básica que nós duas trabalhamos, né? Que é a correlação dos 7 chakras principais, existem outros, uhum, mas existem os 7, com as 7 cores do uhum, arco-íris. Se você tiver, né, uma percepção um pouco mais ampla, isso a gente estuda na antroposofia, na Waldorf também. Essa é toda a base do meu trabalho também, que as 7 notas musicais tem uma uhum, correlação com as 7 mônadas da mandala. Ai, não tem. Da flor da vida. uhum. Então, a gente, para expandir qualquer coisa, vai trabalhar muito também essa correlação com o 7. Mas cada um desses chakras tem uma cor, então, e cada um, o Uhum. famoso prato colorido, e cada um tem uma Perfeito. relação com uma glândula, com órgãos específicos. Se você está sentindo um desconforto, uma dor, alguma coisa em um órgão, e você entender qual chakra que está correlacionado e começar a usar essa cor, por exemplo, se você está com uma disfunção no ovário esquerdo, tem uma relação aí com as gônadas e com o sacral. Então vai para o laranja. É Exato. muito legal você fazer essa correlação, é porque ela não é difícil, ela é fácil, É parece difícil, mas intuitivo, né? É bem intuitivo. A gente realmente se conectar com o nosso corpo. A gente está muito projetado no que os outros querem, no que a sociedade quer de mim, a minha família quer de mim, os meus amigos querem de mim. A gente tem que começar a pedir o que esse templo sagrado quer de nós também, né? é. E outra coisa, né? Todo mundo conhece as 7 cores. Uhum, Então você não sabe o que fazer, usa todas. Usa mais uma cor uma semana, ou alterna durante o dia. Você vai usar preto? Usa uma saia, então, colorida. Usa, então, uma bolsa. Coloca um colar. A gente pode brincar, parece uma bobagem, mas não é, porque a gente se relaciona com o objeto o tempo inteiro. Qual é a cor da sua roupa de cama, da sua toalha? Porque a cor é fóton, né? E vibra. Inclusive, acho que pode ser muito legal só falar isso. Independente da gente captar a cor nos olhos, tem gente que não pode ver, como ela vibra, a gente sente, o nosso campo sente a frequência da cor, independente da gente exato. gostar ou não. E Maravilhoso insight. existem experimentos que mostram que eu vi um cientista falando, né, de um experimento que fizeram com o verde musgo. Numa clínica de reabilitação, colocaram vários pacientes que estavam em reabilitação para ver se estavam limpos ou Uhum, não, nessa clínica, né, de entorpecentes e tal, dentro de uma sala inteira verde musgo, eles não sabiam de nada, tudo escuro, deixaram eles lá. E todos aqueles que tiveram crise de pânico, desconforto, foram detectados, fizeram o exame depois, conseguiram detectar que eles ainda não estavam limpos, estavam usando escondido, né? Não sei lá o energia que é. não mente, gente. Energia Porque não o mente. verde musgo, ele tem uma relação com o
expurgo da toxina. Uhum. Então, tem a ver com... Você lembra disso? Como é que é? Das primeiras algas, musgos mesmo, antes de Isso. existir a humanidade. Então, ele foi captando, ele expurga as toxinas. Então, quando a gente se coloca diante há muito tempo do verde musgo, ou se usa muito verde musgo, a gente não consegue disfarçar a dificuldade quando a gente está se machucando, se intoxicando de alguma forma. Ele é muito bom para o processo de cura, gente, verde musgo. Quem tem coisas no corpo físico, processos de desequilíbrio, desordem, ele é bem bacana, mas ele vai trazer para fora. Tem que ter essa consciência, ele vai ajudar a botar para fora, expurgar. Exatamente. É uma cor bem forte. É uma cor, às vezes é difícil de usar. É. Metais pesados, que a gente se relaciona com isso o tempo Que todo. nem o suco Então é verde. legal você Ele usar de faz o tempos quê? em O tempos. detox. A cor do musgo vai fazer isso também com vocês. Um detox dentro das toxinas, seja física, mental, emocional, espiritual. Ele vai estar trabalhando essa vibração em vocês. Por que que a gente se sente tão bem perto da floresta, do verde? Porque é uma energia de cura, né? É uma coisa Ó, o que. detox aí alimentar, ele tem muitos tons de verde. Por que que Uhum, usa tanto verde escuro no detox? Porque uhum. ele vai ajudar a expurgar. E mesmo que as pessoas não saibam, não conheçam, não acreditem, ou não enxerguem, ou não tenham capacidade de visão, a cor vai influenciar no campo delas. Não precisa acreditar, gente. Não precisa acreditar nisso do cinza que eu falei, mesmo que tenha já vários estudos científicos falando da influência É, negativa dele na gente. Quem tem muito essa cor dentro de casa, trate de começar a botar uns tons mais coloridos aí na sua casa. Isso a longo prazo faz muito mal. faz muito mal. Uhum, Põe almofada, sabe? Eu queria dar um jeito. uhum. Muito, Alguém quer saber mais de alguma cor? muito bem. E essas cores, elas estão, né, conectadas com o princípio da vida. Então, como a gente estava falando, né, a gente trabalha muito com essas cores dentro dos atendimentos, porque existem energias primordiais que estão ancorando essa cor. Então, é bem legal. A cor que faz mal depende, tá? Mas o cinza, ele nunca faz bem. O cinza é uma cor que não faz bem. Se você entrou depois da live, seria legal você ver a gravação que a gente falou de algumas consequências, por exemplo, do uso do preto. Ele pode ser bom em alguns momentos, ruim em outros, o vermelho também. As cores mais sutis também, quando a gente está precisando do movimento, também pode agravar o nosso ser. Então, a gente vai deixar gravado aqui depois e vocês podem rever a live. Mas além do cinza, eu também falaria um pouco assim do palha, ocre, cores muito Aham, secas, porque elas tocam também muito a vida, né? Elas trazem muita secura e também é super usado na arquitetura. é. Aliás, gente, vamos vou repensar, repagina a arquitetura. Precisa ter uma cura energética da arquitetura, Eu, né, Marina? quando eu comecei a trabalhar com obra vibracional, eu sentia muito que eu queria curar os ambientes, não adoecer os ambientes. Sim. E a contemplação, ela tem um poder imenso, inclusive na cocriação, na manifestação, É. né, na vida. A gente cocria com tela mental, é o início do processo do sentido, lá, lá, lá. E aí você olha para o cinza, palha, ocre, são as cores mais usadas na arquitetura para chamar de... ficam chiques, né? As cores que E eles são falam cores muito de que neutro, secam. né? Cores mais neutras, nem sempre vai ser Elas positivo. secam você. Elas não Uhum, têm personalidade. Elas. Olha a folha seca, a folha que está morrendo, uhum, que está acabando o ciclo, que está caindo na terra. uhum. Qual é a cor de uma folha viva? Ela é verde clara, ela é verde escura, ela é verde com vermelho, com um monte de coisa misturada. Ela tem A bolinha, ela vida tem tem cor. cheia de Sim. vida, né? Uhum, Então, toda vez que você tiver dúvidas sobre cor, tira tudo que seca, tudo que mingua. Porque uma coisa é ter calma. Isso aqui traz calma. Um verde uhum. suave.
um água marinha, um lilás, um rosa, dependendo do tom, traz calma. Aí você se conecta, você se acalma, se acolhe, relaxa. É diferente de você secar e minar a sua energia, Essas tá? são cores boas para dormitórios, tá, gente? Porque não adianta meter um vermelho lá no teu quarto, tu não vai conseguir dormir de noite. Ele traz muita energia vital, né? Então essas cores mais fortes é ideal deixar para a sala, para outros lugares, né? E dependendo do temperamento da família, se tiver muito ariano ali, é melhor não botar vermelho. Ai, ai, porque quem tem já muito essa energia do fogo, se tu vai botar muito vermelho, esses tons mais fortes, tu tende a ficar mais nessa energia ainda. Então, para quem é mais desses signos do fogo e tem muito esse elemento, é legal ir para essas cores mais suaves que a Má falou. O lilás, o azulzinho claro, o verde claro, o branco às vezes Então, para dar uma equilibrada. Eu sou muito calma, então eu tenho que cuidar. Hoje eu botei aqui, eu senti de usar, mas eu tenho que ir para os tons que me trazem mais esse fogo, essa energia da ação. Então cada um tem que ouvir, né, o seu sentir e se perceber, nossa, eu tô muito passiva, eu tô muito com dificuldade de ter rotina, de fazer exercício, de fazer o que tem que ser feito, eu preciso de cores que me levem para ação. traz Até nisso a gente pode calma. usar as cores para ir para o potencial do nosso Sim. ser. Você vai colocar um amarelo que vai se relacionar, conversar com as pessoas, abrir o seu campo de, né, de trazer alegria, vai colocar um laranja que traz a dinâmica, a vitalidade, a libido, a vontade de fazer, o vermelho que traz esse ímpeto de estar vivo, conectar com a terra, né, magenta, às vezes, mas você falou que você é geminiana com câncer e que tá mais Uhum. calma, tá mais. Eu sou escorpião com capricórnio. Se deixar, eu vivo de preto, roxo. Então eu preciso do claro. Sim, Eu preciso da luz. Eu sou muito submundo, por isso que eu trabalho com isso. Eu tenho uma facilidade de entrar no submundo, de conectar com outros mundos, muito. Mas muito eu preciso fácil. ter. Eu sou uma pessoa que preciso viver nesse mundo. Uhum. Preciso me conectar com a luz, com o claro. E quando a gente se conhece e vai percebendo isso, é muito legal. É muito Que aí a bacana. gente também não nega quem a gente é, que não tem problema a gente aceitar a nossa facilidade, né? Eu sou muito do púrpura também e tal, Uhum. mas trazer o complemento para gerar esse equilíbrio, para a gente experimentar a vida. Eu acho que essa é muita palavra. Experimentar a vida significa prato colorido, como a Ana falou, sabe? É um prato colorido. Senão a gente não experimenta a vida, a gente fica monocromático na vida. Exato. Às vezes, É bem importante essa variedade das cores, gente. Saiam do mesmo, saem do cinza, de só usar o preto, se permitam brincar com as cores. Esse é um trabalho de cura para a criança interior também, porque a criança interior ela gosta, que nem a Má trouxe, de colorido. Se a gente não está escolhendo colorido, o que que aconteceu ali? Que dor que não está sendo expressada, sentida, curada? Quem usa muito preto está num processo de luto interno. Não precisa necessariamente ter perdido alguém, mas talvez teve um relacionamento que não fluiu, que terminou e tu tá preso ainda nessa questão. São vários pontos que podem estar acontecendo ali e que a tua escolha dessa cor como uma constância está mostrando que algo precisa ser trabalhado, que tu não está se permitindo experienciar a vida, porque a vida tem cor. e quando a gente desenha, que é o ponto que eu bato sempre aqui, como o adulto deveria voltar a desenhar, a Uhum, pintar. Porque a gente se relaciona não só com todas as cores, mas a gente volta a prestar atenção na natureza, que foi o que você falou. uhum, E quando a gente observa, presta atenção, se conecta, a gente tem todas as escalas prontas. A gente tem todas as combinações. Tem gente que fala, como que eu combino cor? Eu falo, gente, olha um passarinho, olha para uma uhum, planta. A natureza é tão perfeita nessas combinações
E quando a gente volta a se relacionar com o desenho, com a pintura, a gente consegue também visualizar mais, porque se você fala assim, visualiza uma chama verde no seu campo. Tem gente que fala, eu não sei visualizar, eu não consigo Uhum, enxergar. E uhum, quando a gente trabalha com isso na tinta, na, na aquarela, enfim, a gente começa a ter facilidade, abre aqui, para a gente visualizar e o trabalha a vibracional. intuição também, né? Acaba trabalhando esse terceiro olho para a gente acessar mais as respostas extrasensoriais, não só enxergar o que é palpável, mas o que está acontecendo ali no ambiente que às vezes o nosso olho físico não consegue acessar. Então, até para essa prática realmente da espiritualidade, da conexão espiritual, acaba auxiliando bastante, né? Nossa, muito. A nossa conexão espiritual, ela se dá muito através das cores. Uhum, A gente precisa aprender aos poucos a encaixar os nossos corpos, né? Como um ser humano completo, um eu sou, a gente tem outros corpos que precisam desses encaixes, desses ajustes. E quando a gente começa a fazer esses ajustes de forma suave, gradual, isso a gente faz muito na aquarela, a gente começa a ver como a nossa alma é colorida, uhum, como ela precisa de cor para manifestar. Porque o que acontece? Como cor é fóton, a gente tem três formas de trazer a manifestação da vida na Terra, né? Por exemplo. Uma é som, vibração de som. A outra é luz, que é fóton, que gera imagem, que é cor, né? A cor vem dessa linha. E uhum. a onda de forma, que é muito que a gente trabalha, inclusive, na mandala, né? Nos gráficos radiônicos. Forma vibra. Por isso que existem as manifestações de sólidos platônicos, né? A partir deles, todas as formas são criadas. Então, é geometria, cor e som. Quando a gente começa a entender que isso tudo configura quem a gente é e cada cor está correlacionada a um sentimento, a um comportamento, a gente começa a querer cada vez mais usar e não tirar da vida. Não sei Uhum. se ficou claro, mas a Ficou, gente, ficou, com certeza. A né, gente vai tem crescendo, né, o que nos faz bem. Sim, essa. maravilhoso. Maravilhoso. Ai, gratidão por toda essa aulona que tu deu aqui pra gente, por toda a expansão, foi maravilhoso. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? Fica curto o tempo pra gente conseguir trazer tudo aqui pro pessoal, mas eu sinto que o essencial eles conseguiram captar, receber e agora é colocar em prática, gente. Começar a utilizar esse lado mais intuitivo de vocês e do orar e vigiar e para compreender, nossa, por que que eu tô só querendo usar tal cor? Qual a vibração que essa cor tá me trazendo? Vai me ajudar no meu potencial ou vai me colocar na estagnação? Não vai me auxiliar a evoluir nesse sentido? Vão observando isso na vida de vocês. Orar e vigiar é em todo instante, porque o espiritual tá aqui no material também, nessas pequenas coisinhas, na escolha das cores. Então não tem como excluir nem isso, tá tudo conectado, tá? Coloquem em prática, deem uma olhada lá no trabalho da Mai, é maravilhoso também esse trabalho com as mandalas. Uma hora a gente faz uma live para você explicar mais sobre isso, uma Com certeza. Eu queria até convidar todo mundo que me acompanha para conhecer o seu trabalho, porque me perguntam muito sobre a terapia multidimensional, sobre Reiki. E eu acho que todos, essas pessoas todas conversam, nosso público conversa muito, converge muito. Então, eu convido para conhecer, porque você me ajudou no momento que eu precisei muito, que eu estava muito no preto, muito na caverna, e eu recorri a você e foi voltar a ver luz,
a trazer clareza, né? Então eu recomendo para todo mundo. A gente tá aí para ajudar umas às outras e é sobre isso, né? Os terapeutas também precisam de ajuda. A gente também tem os nossos pontos que a gente não consegue olhar sozinho. É, E para isso estamos aí, para ajudar umas às outras, uns aos outros, né? Então, quem quiser conhecer mais sobre a multidimensional, tem até lives sobre ela aqui dentro do meu perfil, mas podem me chamar também. É um trabalho muito bonito com a energia do coração e realmente ajuda a gente a curar essas partezinhas nossas que às vezes estão ali sombrias, precisando de luz, né? Elas estão precisando de luz, às vezes precisando de cor, e é isso que a espiritualidade também acaba fazendo dentro dos atendimentos, nos auxiliando a acessar esse potencial que está ali latente, às vezes adormecido, às vezes escondido, e que basta ser reconectado. Por isso que também é o nome do meu perfil. conexão. Reconecta e desperta. É uma reconexão. A gente só precisa se lembrar o caminho, né? Para a gente conseguir acessar essas curas dentro de nós e na nossa vida, que é sempre uma consequência. Gratidão, povo, que esteve aqui conosco, viu? A gente vai salvar aqui a live para quem não conseguiu pegar toda ela. E Você qualquer. consegue salvar me convidando para eu salvar no meu Sim, também? vou colocar você também. Vamos cruzar os dedos, que às vezes dá tchutchu aqui no Instagram, mas acho que vai dar certo. E eu quero te agradecer muito, porque é muito gostoso falar sobre isso e ter uma troca com alguém que a gente admira tanto. Eu te agradeço muito. Eu que Tô muito feliz. agradeço, Marina, e tu sabe que é mútuo o processo e seguimos, né? Seguimos expandindo juntas, vamos levando luz aí para quem sentir de receber essa luz através de nós. E é isso, gratidão, tá? Gratidão a Muito todos. Uma boa obrigada, gente. tarde para Quem tiver vocês. dúvidas sobre cores, eu tenho alguns posts sobre Hum, cores hum, e que já estão lá. Mas eu posso também abrir uma caixinha, você também, a gente vai sim, respondendo, trocando, porque é muito legal vocês usarem no dia a dia. De é, coração, insira isso na sua vida. exato. É muito Eu vou fazer, fácil. gente, um workshop. Eu não prometo para quando, mas vai ser dentro desse ano sobre a energia dos sete raios. Não vou falar sobre todas as cores, mas eu vou falar sobre a energia dos sete raios, porque eu trabalho muito com eles dentro dos atendimentos para que vocês se conectem mais com a energia da grande fraternidade branca, com a energia dos sete raios. Assim que eu tiver o material pronto, eu vou divulgar aí para o pessoal poder conhecer e usar também o poder dos sete raios na vida, né? E aí eu aviso todo mundo ali no, na rede, tá bom? Então é Ai, que isso. Super beijo, tá? Gratidão.